Gente, essa noite a nossa convidada super especial é a Estefânia Michaelsen, que vai falar sobre o sagrado feminino, né? Então, a intenção dessas lives, lembrando, é a gente trazer luz, né, para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa energia, a gente compreender, né, todas essas técnicas, essas ferramentas que estão aí à nossa disposição para a expansão da consciência, para autoconhecimento. E a Estê é uma amiga muito querida, estou muito feliz que ela aceitou, né, esse convite de estar aqui essa noite, falando sobre isso. Ela que foi uma das principais responsáveis aí para eu estar nessa caminhada, né, do Sagrado Feminino. E nós começamos juntas no curso de mestrado em Reiki, terapia holística com mestrado em Reiki. E lá na época a gente, né, começando, acho que a gente devia fazer uma dupla e começar a dar curso de Reiki juntas. Cada uma foi para um lado, né, a gente se distanciou, mas os laços, né, quando a gente tem que se encontrar, a gente sempre retorna. E em 2015 eu tive a chance de reencontrar essa irmã e desenvolver com ela, então, né, muito trabalho dentro do sagrado. E hoje, então, ela que é a convidada para estar aqui. A Estê é psicoterapeuta naturalista, ela é astróloga, é Moon Mother. Ela também é autora desse livrinho aqui lindo, A Caderneta da Lua, né, maravilhoso. Né? Ele tem, nossa, para a gente colocar o nosso ciclo, né? Tem todo, para vocês verem um pouquinho. Olhem as imagens que lindas. Então, com muito amor e gratidão, deixa eu chamar ela para ir chegando. Aqui. Um retorno para mim, se tá tudo certo. Esté, já te mandei convite, amor. Então. Oiê! Olá, tudo bem? Tudo, amor, que honra! Graças por estar aqui. A Estelinha tá aí. Olha aí, quanta gente legal. Agora já te apresentei, já falei, fala um pouquinho aí tu também. Então, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco desses aprendizados, dos estudos e de tudo que eu fui vivenciando, né, ao longo desses 10 anos de caminhada já como terapeuta, né? Foi onde a gente se conheceu lá em 2010. E um encontro de almas, né? Muito bacana, muito bacana. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o carinho. Ai, amor, que bom, que bom. Graças por ter aceitado o convite. Então, gente, mandem coraçãozinho aí embaixo, do lado dos comentários. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o sagrado feminino, quiser saber alguma questão específica, manda ali, que daí eu faço a pergunta para Esther também, tá? E quem quiser, né, compartilhar, tem um aviãozinho ali do lado da caixinha de perguntas, pode mandar, convidar as pessoas para estarem aqui com a gente também, tá? Gratidão a todos. Fran, amor, graças também por estar aí. Que lindo, Então, lindo. vamos começar a abrir um pouquinho, né? O que é Isso. esse sagrado feminino? Ah, ela começa com uma pergunta tão fácil, né? Tão simples. É que é muito grande, né? Então eu sei que vai começar devagarinho. Ah, eu gosto de dizer que o sagrado feminino, para mim, ele é um estilo de vida. Independente de conceitos de livros, enfim, para mim ele é um estilo de vida que eu adotei já tem mais ou menos uns 8 anos e que foi profundamente transformador na minha caminhada. Então ele me trouxe alegria de viver, qualidade de vida e uma sensação de pertencimento que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Então, para mim, é isso, é um estilo de vida que te reconecta com a natureza, com os teus ciclos, te reconecta, traz uma harmonia, entende? Porque quando tu começa a compreender o sagrado feminino,
que é tanta coisa e ao mesmo tempo tão simples, é, tudo passa a fazer sentido, sabe? Antes parecia que as coisas não se encaixavam, né? Então a gente pode começar falando do sagrado feminino como conexão com a natureza, né? E conexão com o nosso corpo. Eu acho que esse é o primeiro ponto assim do sagrado feminino. Olhar para a natureza e olhar para o nosso corpo e enxergar que tá tudo conectado, como é lá é aqui, como é aqui é lá. Uhum. Como é que é esse olhar para o nosso corpo, Estê? O que tem isso? Olhar para o nosso corpo é perceber, principalmente que nós somos cíclicas, né? Falando das mulheres, porque o sagrado Uhum. feminino ele não é só do feminino, né? Ele é uma energia, então e dentro desse conceito de energia ele abrange os homens também, né? Uhum. Então olhar para o nosso corpo é perceber que ele pulsa, vibra num ritmo que é muito parecido com o ritmo da natureza. Quando a gente começa a compreender esse ritmo, esses ciclos, e alinhar nossa rotina, nosso dia a dia, nossa vida a esses ciclos, a gente para de brigar com o corpo e começa a entrar no fluxo. Eu sempre digo que é como se tu se soltasse num rio bem tranquilo e deixasse a correnteza te levar, assim, é muito mágico, muito mágico. Ah, que lindo. Que bom ouvir dessa forma também, né? Parece tão fácil, tão simples, mas tá tão desconectada, né? Que quando fala, nossa, volta a sentir o teu corpo, o teu ciclo, parece algo tão. Ah, como assim? E o primeiro passo é que é simples, mas é trabalhoso, né? Essa eu acho que a gente tem que começar devagarinho, né? E sentindo as mudanças, e isso vai fazer com que tu tenha mais vontade de mudar, mais vontade de mudar, né? Tu percebe os resultados porque eles vêm muito rápido. Então Amor, oi, não sei se está me ouvindo, tô, eu tive um problema aqui no meu áudio e eu parei de tá, te ouvir. E tá, eu não sei porque de vez em quando acontece isso. Eu vou te tirar da live e vou te convidar de novo, tá? Para que teu áudio beleza, volte. Gente, beleza. rapidinho, esperem aí que ela estava no meio de um pensamento. Anderson, amor, que bom, toda a família aí assistindo. Vamos chamar aqui a Estê de novo. E você aqui embaixo. Que às vezes trava e aí o Instagram me dá essa pane e eu fico sem áudio. Ai. E aí? Ah! Ah, voltou. A internet aqui em casa também não tá das melhores hoje, então Pode continuar o pensamento, amor. volta, volta, para onde? E agora? Vamos de novo, vamos de novo. Então, vamos começar olhando para o nosso corpo, né? Olhando para as fases do nosso corpo, do ciclo menstrual. Antes de entrar nas fases do ciclo menstrual, eu diria que a gente tem as fases da vida, né? A gente tem a criança, a gente tem a donzela, quando a gente menstrua a primeira vez. A gente tem a feiticeira, que eu gosto de colocar aqui, que é a descoberta da sexualidade, né? Depois a gente tem a mãe, que não necessariamente é a mãe que tem filhos, né? Mas cada projeto que a gente tem, caderneta da lua é um filho que tá aí, né? E depois eu vou te mostrar a nova versão dela, que tá, já tá aí, né? E depois a gente tem a anciã. Então são as quatro grandes fases, quatro, cinco grandes fases da vida da mulher. E quando a gente olha para essas fases, a gente percebe que elas têm muito a ver com a natureza também, né? Com as quatro estações do ano. A gente colocaria a primavera como a, a fase da criança, da donzela, onde toda a natureza está rebrotando, né? A gente tem a fase da feiticeira, né? Que é o verão, né? E a fase, o outono já é a fase da mãe, então amadurecida, pronta, que já pariu, né? A natureza ela já está dando seus frutos, a gente já está recolhendo as sementes, né? Guardando para o inverno, que é a fase da anciã. Então, e aí na primavera começa tudo de novo. Então, só olhando para isso, a gente já consegue entrar num outro ritmo, uma outra pulsação.
Então aqui eu estou olhando as fases do ciclo solar. E aí ainda tem as fases do ciclo lunar, né? Que tem a ver com o período, mais especificamente com o período menstrual. E aí, quando a gente entra nesse ritmo, a gente vai se harmonizando, a gente vai se tranquilizando, né? Deixando de brigar com o corpo. E os ciclos da lua, então a gente divide na fase pré-menstrual, na fase menstrual, depois vem a fase pré-ovulatória e a fase ovulatória. E aí a gente as pode associar com a fase pré-ovulatória a donzela, a fase ovulatória é a mãe, a fase pré-menstrual é a feiticeira e a fase menstrual é a anciã. Os Uhum. 4 grandes arquétipos, né? E O que se mais? vincular aos arquétipos, né? Exato, exato. O corpo, voltar a sentir isso tudo é um projeto, como tu falou, um projeto de vida, né? Porque a gente precisa voltar a se conectar com isso tudo e não é algo, né? Como é que eu vou sentir isso em um dia ou em um mês, né? A gente precisa de muito tempo para voltar a se reconectar a toda essa natureza de dentro e de fora, né? Eu sempre digo, é o tempo da natureza. Quando você joga uma semente na terra, você não pode simplesmente. A chance dela vingar às vezes é pequena, né? Então você tem que preparar a terra, aí você joga a semente, aí você coloca no sol, você tira, você vai aguando, aí você vai cuidando, aí começa o primeiro brotinho, né? E aí vai crescendo, o tempo vai passando. E é esse ritmo, entende? Que a gente precisa voltar. Eu sei que é difícil. É fácil falar quando a gente mora num sítio, é fácil falar quando a gente tem contato com a natureza. Aí as pessoas me perguntam assim: como é que eu vou fazer isso morando no centro de Porto Alegre, no centro de São Paulo, entende? Eu sei, é Uhum. uma correria, é trânsito, é poluição, mas tu ter um cantinho na tua casa, ter tempo para se conectar com uma plantinha, já faz toda a diferença, entende? Quando tu olha para aquela planta e tu se lembra que ela tem um tempo para as coisas acontecerem, e tu olha para ela e respira, só fecha o olho e dá uma respirada assim, tu já te conecta com aquele ciclo novamente, tu já te conecta com a natureza, e tu lembra que, peraí, não é assim, vamos devagar, né? Vamos devagarinho que eu preciso voltar para o meu tempo. Uhum. Uma das perguntas que veio, amor, da Kelly, ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre plantar a lua. Ah, legal. Não, adoro perguntas, porque daí facilita, né, o raciocínio. Então, plantar a lua. Plantar a lua é algo muito legal. Bom, eu acho tudo muito legal nessa área, né? Então eu sou suspeita para falar. Mas plantar a lua é um costume muito antigo. E ele vem basicamente dos índios norte-americanos. Os celtas também faziam, né? As mulheres celtas também. Mas os índios norte-americanos tiveram uma forte influência hoje nesses estudos, né, nessa, vamos dizer assim, trazer de volta esses hábitos, tá? E as mulheres, elas coletavam o sangue, né? E devolviam para a terra. As mulheres celtas, elas usavam o sangue para fertilizar as sementes. Então, elas colocavam, deixavam de molho, a gente diz tirar a semente do estado de dormência, né? E aí depois plantavam elas e aí vingava o negócio. Então hoje a gente voltou a fazer isso e isso é uma prática muito simples e extremamente curadora, porque a gente tem uma coisa chamada DNA mitocondrial, o DNA que traz uma memória ancestral. E quando a gente faz esse pequeno ritual de pegar o nosso sangue e devolver para a terra, pode ser um vasinho de flor, mais simples. Durante muito tempo, quando eu não tinha espaço, eu tinha um vaso de flor e eu sempre entregava o meu sangue naquele vaso de flor. E isso a gente vai pedindo, agradecendo, né, por aquele ciclo e pedindo a Mãe Terra, né, que nos fortaleça, que nos nutra e que transmute tudo aquilo que tu traz, né, daquele ciclo, tudo aquilo que acumulou. Então tu pode Hum. fazer isso usando o coletor. Quando tu usa o coletor fica bem fácil, né? Tu coleta
tu coloca num balde com água para dar uma diluída, porque como o sangue ele é altamente nutritivo, dependendo da planta, né, no jardim que tu coloca, tu pode até matar, porque ela é muito nutriente de uma vez só, né? Então é bom diluir. E se tu usa o bioabsorvente também, tu pode pegar ele, colocar de molho num balde com água, umas 2 horinhas, sai tudinho, né? Ele fica bem limpinho e aí tu devolve ele à terra. Então, só o fato de tu estar manipulando o teu sangue, sabe, deixando de lado o nojinho, já é extremamente curador, entende? Vem de ti, né? Sai de dentro. Então, Uma das perguntas que veio do Anderson: os homens, mesmo não tendo fluxo, passam por esses ciclos no seu feminino? passam, passam. Assim como as mulheres que, por alguma razão, tiveram que tirar o útero, ou aquelas que não sangram mais. Também, né, já são anciãs, né, já entraram na sua menopausa, elas ainda seguem o ritmo da lua. Então, se a gente parar para se observar, a gente vai perceber que na lua minguante a gente normalmente está mais introspectivo. Né? Há uma tendência a gente se recolher quando a gente está na lua nova ou na lua cheia, uma lua de grande expansão, né? Então tudo fica maior, a gente tem vontade de ir pra rua, a gente tem vontade de confraternizar, conversar com os amigos, fazer uma live, né? Então quando ela é na lua cheia, tu fica mais assim, uau! Então os homens também têm esses ciclos, toda a natureza ela tá conectada. Então a mulher, eu sempre digo, ela tem um plus porque ela ainda menstrua. Então, se ela menstruar na lua cheia, né, menstruação significa introspecção. Aí ela está sob a influência da lua cheia, ou seja, tudo aquilo que está escondido vem para fora, vem à tona, né? A gente chora mais, a gente fica mais sensível, né? A gente tem vontade de sair, mas também tem vontade de ficar em casa, sabe? Dá aquela briga interna. A Vani tá rindo ali porque ela sabe bem como é que é, né? A gente fica numa coisa assim que não se entende. Então, é muito intenso. Menstruar na lua cheia é muito intenso. Mas acho que respondi, né, Anderson? Dá um joinha aí. É isso? É, acho que é pergunta os homens também, né, tem isso, então, Tem, tem, tem. é isso aí. Uhum. Uma coisa te ouvindo assim falar que realmente eu percebo que eu sempre digo no círculo, que a gente precisa voltar, né, a perceber isso, porque às vezes a gente fica brigando muito com a gente. A gente briga muito, né? Ai, mas eu queria resolver isso, eu queria fazer isso, e aquela semana a gente não tá com a energia para fazer aquilo. Espera Uhum. alguns dias, né? Deixa que aquele ciclo passe, daí a gente consegue fazer. Então, voltar a se conhecer, a gente, nossa, consegue utilizar toda essa energia de uma maneira muito mais focada. Tu sabe que isso foi uma das coisas que me proporcionou assim, um grande alívio, que eu era uma pessoa que tinha muita atenção para menstrual, muito. Eu sempre fui muito produzir, 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 sabe? Eu preciso produzir. Eu tenho uma mente muito criativa, então eu tô sempre bolando alguma coisa. E no trabalho me cobrava muito. Então, quando eu entendi esses ciclos, entendi que quando eu chego na fase pré-menstrual, a tendência é minha energia fazer assim, baixar, né? E eu fico menstruada, eu quero ficar quieta na minha caverna. Até no final de semana, agora eu tava assim, tava na minha caverna. E aí eu sumo. Hoje eu entendo, então eu sumo. Eu não acesso o Instagram, eu me permito, sabe? Não acesso o Facebook, o WhatsApp, só assim, se for muito urgente. E me permito ficar nesse recolhimento. Isso me faz muito bem. Porque quando eu saio dessa caverna, aí eu tô energizada, cheia de ideias, pronta para meter a mão na massa, sabe? Fazer as coisas acontecerem. É muito gostoso. Então, um resuminho assim, dica para as mulheres, né? Terminou a menstruação, tua energia faz assim, né? Tu tá lá em cima. Precisa discutir alguma coisa, apresentar algum trabalho para o chefe, entrar no universo masculino é nessa semana. Terminou a menstruação é quando a gente está com a mente mais racional. Aí apresenta trabalho, é ali que tu tá assim, cálculos, matemática, planilha, fecha a planilha, deixa para fechar naquela semana ali, tá? Aí tu entra na fase ovulatória.
Aí tu tá naquela fase de estar com todo mundo. Aí é shopping com os amigos, tá chegando o verão, né? A gente dá uma distanciada assim, mas não abre mão do shopping, socializar é a palavra, né? Aí a gente entra na fase pré-menstrual. Aí tu já vai diminuindo o ritmo, né? À medida que vai chegando perto da época de menstruar, tu começa a criar, fazer tudo, deixar tudo pronto. Sabe, dizem que a mulher quando tá para ter bebê, né, ela arruma a casa, naquele dia assim que ela vai ter bebê, normalmente um dia antes ela quer arrumar a casa, né? É um instinto do nosso DNA, dizendo, ó, oh, vamos arrumar um ninho que a cria vai vir. E todos os meses é isso que acontece. Então você fica, sabe aquela bagunça que tá ali no canto do teu quarto o mês inteiro e tu não dá bola? Quando chega na fase pré-menstrual, tu não suporta mais ver aquilo, sabe? Te dá um negócio. Sabe aquelas coisas que o marido faz e que tu leva de boa? Quando tu chega nessa fase, tu não quer mais saber. Tudo te irrita, toda bagunça te irrita. Parece que tá tudo sujo, tudo bagunçado, tu tá entende? Mas na verdade é o quê? É Entendo. entende? Mas é porque precisa silenciar, é precisa, sabe, aquietar. E aí, o que causa a TPM, né? A TPM, né? Famigerada TPM, é porque tu fica nessa briga interna, sabe? Se tu diz assim, tá tudo bem. Se tu esperar 2 dias, tu vai menstruar e vai passar, sabe? Aquela bagunça vai ficar ali mais um mês, né? E tá tudo certo, não vai te incomodar mais, entende? É teu olhar que muda, a tua percepção das coisas que muda. E quando tu entende isso, tu para de brigar. Porque você quer fazer, você quer produzir e não consegue, porque teu corpo não tá, teu corpo ele já tá se recolhendo. Ele quer ficar quietinho. Ele não quer mais ir pro barzinho, entendeu? Ele não quer mais fechar a planilha. Ele quer ficar ali, sabe, se preparando. Porque a fase menstrual é uma fase onde a gente tá muito mediúnica. E é uma fase muito criativa, uma fase muito. Como é que eu vou te dizer? A gente está recebendo muita informação do extrafísico. E é aí que a gente precisa ter um tempo para parar e sossegar, sabe? Silenciar. Se a gente puder entrar na caverna, ótimo. Se a gente está no mundo normal lá, precisa trabalhar, reserva um tempo para ti nesses dias que tu vai perceber que só fazendo essas pequenas alterações, o teu ciclo vai se harmonizando e a tua TPM vai diminuir consideravelmente. Mais uma pergunta, amor, da Neia. Ela pediu para falar um pouquinho sobre os calorões que ocorrem na menopausa, né? Que ela está Uhum. então ela precisa de algumas dicas para fazer, né? Para fazer essa passagem, esse rito. Esse é um rito de passagem bem significativo. Todos são, né? Mas para mim ainda é um rito misterioso porque de todas as fases, né, eu já passei e essa eu ainda não cheguei. Então eu estudo muito, leio muito sobre ela, me preparo, mas é uma travessia que eu não consigo falar com propriedade porque eu acho que tu só fala com propriedade por aquilo que tu passou, né? Mas o que eu normalmente recomendo, assim, o que acontece, por que é que acontece os calorões? Eu tô falando agora não no nível físico, tô falando do que acontece no psicossomático, né? É o que tá queimando dentro de ti, entende? É o que precisa transmutar, é o que precisa morrer para vir um novo, entende? Então é um processo que a gente passa. É dizer adeus para algumas coisas, né? E dar as boas-vindas para o que chega. Então, quando tu começa a mudar o teu mental, e normalmente o que eu vejo assim em consultório, porque eu faço mentoria de ciclo menstrual, né, e ginecologia emocional, eu vejo que as mulheres que mais têm calorões são aquelas que trazem muitos medos, muitos paradigmas de que entrei na menopausa, é como se eu tivesse vencendo o prazo de validade, é como se eu não pudesse mais ter libido, é como se eu não fosse mais mulher, não fosse mais feminina, não, sabe? Porque a nossa sociedade supervaloriza o que é o novo, o jovem. E aí, esse calorão vem justamente para queimar todas esses pré-conceitos que a gente carrega e começar a valorizar o nosso corpo, né? Valorizar as rugas, a experiência.
E o que dá pra gente fazer é chá de sálvia. A sálvia e a camomila são duas grandes companheiras das mulheres. Eu trabalho muito com a camomila, adoro ela. E a sálvia me ensina muito, sempre. A Dizem gente que a pode fazer. Oi? Pode falar, amor. A gente pode fazer o chazinho de sálvia. Dá para tomar até 2 xícaras por dia, não mais do que 7 dias ininterruptos. A gente sempre toma 7 dias no máximo. Faz um intervalo de 7, 14 dias e volta a tomar. Quem gosta de chazinho é ótimo, uma ótima pedida. E a camomila também. A camomila ajuda a harmonizar esse feminino. Dizem que a camomila é a erva da mulher, né? É, é a erva da E mulher. e a sálvia, eu sempre ouço falar que a sálvia salviará. A sálvia salvará a humanidade, né? Então a sálvia serve para muita coisa. Muita coisa. A sálvia me salvou na época que eu tava parando de amamentar. Dele, chá de sálvia, dele, chá de sálvia. Ficou bem, bem parceiro. Grande. Grande parceiro. A Sinara tá dando um oi. Oi, amor! A, a Estê, falando em amamentar, né? A Estê teve um bebê há pouco tempo e eu acho linda essa história, né? Porque foi um parto humanitário, foi um parto em casa, então. Quer compartilhar um pouquinho, amor, dessa experiência? Gente, com o maior prazer. Porque teve uma amiga minha que teve bebê agora, né? No início da semana. E ela teve um parto em casa também. Então ela compartilhou assim um pouquinho e as fotos, gente. Aí eu voltei, né, na minha história, fui tomar meu banho e me reconectei com aquele momento. Foi tão mágico, gente. Eu acho que todo mundo deveria vir ao mundo desse jeito, né? E eu digo assim que as mulheres elas deveriam se permitir mais passar por esse rito de passagem. E eu sempre respeito muito as mulheres que chegam, né, para mim em consultório e me dizem: ah, eu sei o que tu vai dizer, mas eu quero fazer uma cesárea. Tudo bem. O importante é que daqui a 5 anos você olhe para trás e você olhe para aquele parto e consiga se identificar com ele, entende? Que foi uma decisão sua e não uma decisão imposta pelo sistema. Isso para mim é o mais importante. Então, o Francisco vai fazer 5 anos em dezembro e hoje eu olho para trás, né, quase 5 anos depois dele ter nascido, e eu olho para aquele parto e digo: foi maravilhoso, foi um rito de passagem assim incrível. Eu já, mãe, na época, com uma filha de 20, né, uma outra com 16 e tendo outro filho aos 40 anos, depois de uma cesárea em casa. Foi incrível, assim, incrível. Claro que quando tu entra na Partolândia, tu pensa assim: meu Deus, o que que eu tô fazendo? Senhor, me acorde. Mas é só naquele momento, depois passa, entendeu? Aí tem a hora dourada que eles trazem o bebê. Nasceu, espera o cordão umbilical parar de pulsar, a gente traz o bebê pro teu colo, tu fica ali olhando para aquela criancinha dizendo: oi, tudo bem? O que que tu veio me ensinar? Porque eu já aprendi tanto, né? O que mais tu tem para me ensinar? E aí fica ali o pai, a mãe, a criança. A gente fica embriagado de ocitocina, sério. Porque quando a minha filha mais velha nasceu, foi um parto normal hospitalar há 27 anos atrás. E mas ele foi induzido, né? E depois eu passei por uma cesárea, que foi de última hora, né? E aí quando veio o Francisco, então foi humanizado e natural, sabe? Sem intervenção nenhuma. Então eu pude sentir a minha ocitocina e fantástico, fantástico. Permitam-se, mulheres. Que foi tu que eu ouvi, eu não lembro agora se foi tu ou se foi uma outra amiga, mas acho que foi tu que falou que ter esse parto, inclusive, ajudou a curar algumas dores, algumas questões que estavam relacionadas aos partos anteriores, né? Sim, sim, sim. Porque, na verdade, em 2013, quando eu comecei a estudar sobre parto humanizado, sobre doulas,
E eu li um livro que foi muito significativo. Eu não estava grávida ainda, né? Nem sabia se ia ter outro filho ou não. E eu li um livro da Laura Goodman chamado A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E eu comecei a ler ele, eu tive que parar porque eu começava a chorar muito, porque eu me dei conta de que quanta violência obstétrica eu tinha sofrido e eu não sabia. E eu achava que a culpa era minha, que eu que tinha feito errado, que eu que não tinha conseguido, que eu isso, eu aquilo outro. E aí quando eu comecei a ler aquilo, eu não acredito, sabe? Eu não acredito que isso é violência obstétrica, entende? E aí eu disse, não, se eu tiver outro filho, ele vai nascer de um jeito diferente. E foi onde eu comecei a ir a fundo, estudar, assistir o Renascimento do Parto, li vários livros, né? Não saía, todo mundo acha assim, que parto domiciliar e vem a parteira com uma bacia d'água, uma tesoura e um pano branco. Não, é toda uma equipe, é toda uma estrutura, né? Então, foi bem bacana, gente, foi bem bacana mesmo. Graças por compartilhar. Eu que agradeço a oportunidade. O pessoal fala, quando a gente fala em sagrado feminino, normalmente se vincula o sagrado a círculo de mulheres, né? Uhum. Fala um pouquinho dos círculos, como é que é isso? Um círculo, para mim, círculo de mulheres é sinônimo de potência. É despertar tua potência, entende? É abrir um espaço de fala e escuta sem julgamento. Claro que isso, para isso a gente precisa ter um bom amparo, precisa ter uma pessoa, uma guiança, né, de uma pessoa responsável. E quando tu consegue isso, é extremamente curador. Gente, se você soubesse o que eu já escutei em círculos de mulheres, assim, a liberdade de poder dizer, eu tinha um filho, quando meu filho estava com 3 meses, eu estava tão estressada com tanto sofrimento que eu fui dar banho nele, ele não parava de chorar, eu senti vontade de afogar ele, sabe? Isso é muito forte, entende? E aí eu não fiz, e é isso que nos separa, sabe? A lucidez né, da pessoa que tá doente. Então, tu imagina para uma mulher poder falar isso sem ser julgada e ser acolhida, porque você imagina a dor que ela carregava dentro dela, o filho dela com 18 anos, né? E ela carregando isso, 18 anos, né? Então, nossa, histórias assim incríveis. E aí, o fato de tu poder lá se escutar e ser acolhida, ser respeitada, com empatia, né? É fantástico. E às vezes, né, os homens me perguntam, Will, mas o que acontece nesses círculos? É isso, é basicamente isso. É fala e escuta, e é isso, sabe? Mas como que transforma tanto? Mas que é algo mais transformador que a palavra? Né? A palavra, quando bem utilizada, ela é uma potência, né? Então as mulheres elas vão se reencontrando, se libertando de culpas e se apropriando do corpo. Outro assunto muito falado nos círculos de mulheres é sobre a libido, sobre sexo, sobre, sabe, sem pudores, sem o peso que o patriarcado coloca sobre a mulher, né? A pecadora que levou a maçã pro Adão, né? E carrega a culpa de tudo isso, entende? Sem esse peso, sabe? É liberdade, liberdade. Então é muito bacana. Se puderem participar de círculos, façam, mulheres, façam, porque é bem bacana. E aos homens eu digo assim, organizem os seus círculos. O sagrado feminino, ele é super importante, mas o sagrado masculino também. A gente fala tanto das mulheres, mas os homens também precisam. Só que a gente começa pelas mulheres, eu sempre digo porque todo homem veio de uma mulher, né? Então, na primeira infância, ele é cuidado por uma mulher, seja a mãe, a avó, a madrasta, a tia, a prima, a babá, mas é uma mulher. Então, quando a gente cura uma mulher, a gente está curando 50% o homem, porque a gente está trazendo ele de volta para um centro.
Mas existem coisas que as mulheres não conseguem compreender. Assim como os homens não conseguem compreender 100% o universo masculino. Então, ali que precisa a cura acontecer através do homem mesmo, né? Então, Hum. o movimento que está começando já está bem gostoso e está crescendo, está crescendo. Eles disseram assim, ah, essa mulherada está se organizando, não vamos ficar para trás não, vamos lá. Quem não consegue encontrar um círculo? Porque tem lugares que é difícil, né? O que as mulheres não têm acesso. Como é que elas fazem esse resgate, essa busca com o seu sagrado, com o seu feminino? O que que tu recomenda? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de livros, né? Gosto Uhum. muito. Os livros são grandes companheiros. Com eles eu aprendo, com eles eu viajo. Eles me fazem pensar. Alguns eu descarto, outros ensinamentos eu trago para minha vida. E foi por isso que eu escrevi a caderneta, né? Eu fiz primeiro, a gente fez várias, né, antes. Essa que tu trouxe aí foi a terceira edição, já com uma carinha um pouquinho mais, menos caseirona, né? E aqui eu trouxe para vocês, para te mostrar a quarta edição, que ela foi lançada em 2018, né? Ela traz um ritual pra gente fazer, né? De plantar a lua. Ela também tem. Todas elas têm dicas de rituais e tal. E por que eu gosto da caderneta, assim, puxando a brasa pro meu assado agora? Porque o que eu fiz? Eu li muitos livros e aí eu peguei as partes mais importantes, um compilado desses livros e da minha vivência, né, da minha experiência no dia a dia, e trouxe para a caderneta de um jeito simples, de um jeito fácil, que qualquer um entende. Essa azul, ela fala mais dos arquétipos, e a vermelha, ela fala mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais da mulher moderna, né? Mais prática, eu diria assim. E, e com isso tem a bibliografia, então, às vezes, você lê 10, 12 livros para conseguir resumir ali quando tu quer te aperfeiçoar em algum dos círculos, algum dos assuntos, aí tu vai lá naquele livro, dá uma lida nele, né, completo, e aí fica dominando tudo. E tu faz atendimentos também relacionados a isso, faz atendimentos online, inclusive, né, amor? Tem de Faço, qualquer. faço. Faço online, faço o presencial também. Trabalho com essa mentoria de ciclo menstrual, que eu acho um trabalho muito bacana, ajudando as mulheres a compreenderem os seus ciclos. Isso que eu falei antes, essas dicas sobre as fases, é algo bem, como é que eu vou te dizer, é bem genérico, assim, bem geralzão. Então a gente faz um estudo do ciclo da mulher, atendo com a mentoria bastante mulheres que querem engravidar, né, e às vezes têm dificuldade e tal. Trabalho com a benção do útero também, a cura do útero, a cura da alma feminina, e sempre acompanhado de alguma homeopatia, algum floral, é, os bálsamos, tudo, vamos dizer assim, os produtos que eu mesmo manipulo, que eu trabalho, e com isso a gente vai reconectando a mulher com esse feminino, curando o DNA que eu falei antes, o DNA mitocondrial. Porque às vezes o que acontece? A mulher ela não consegue ter um relacionamento que dure, né? E aí ela vai buscar, por que o meu relacionamento não dá certo? Eu faço tudo certo, né? E tu vai procurar, ela tem uma memória que tá lá na época da avó dela, né? A avó dela apanhava do marido. E daí tu vai dizer assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Minha avó apanhava do marido. Mas é que um dia tu já teve dentro da tua avó, entendeu? Porque aquele óvulo que te gerou estava dentro da tua mãe. E a tua mãe estava dentro da barriga da tua avó. Então, inevitavelmente, tudo aquilo que tua avó sentia, de alguma forma, reverbera dentro de ti. Entende? Então, se ela tinha traumas durante a gestação com relação ao masculino, de alguma forma esses traumas podem estar ecoando na tua vida. E por isso que tem aquela fala que eu gosto tanto, né? Quando eu me curo, eu curo a outra, né? E a gente que está aqui, nesse momento, vivenciando essa experiência,
de curar o ser feminino, a gente está curando todas aquelas que vieram antes e todas aquelas que vierem a partir da gente. Então a gente é um elo, assim, incrível, né? De cura, né? Nós somos a voz daquelas nossas ancestrais que não podiam falar, né? Então a gente pode falar hoje, a gente pode botar para fora aquele grito que muitas vezes ficou preso na garganta. Tem um. Deixa eu ligar só aqui o carregador. Tem um comentário da Estela só. No Sagrado eu fiz as pazes com as mulheres da minha vida. Avó, mãe, filha, neta. Me empoderei de mulher. Tô plena. Gratidão. Gratidão, gratidão, Estela. Que bom, E, fico bem feliz. que lindo. Tem os exercícios porque uma das coisas que eu aprendi, né, tanto no círculo, no yoga, inclusive, né, hoje eu sou prof de yoga, é o trabalho dos arquétipos. Como quando a gente vai estudando e aprendendo mais, né, como essas vivências, que o sagrado ele é muito, às vezes acaba sendo muito simbólico, muito lúdico, né? Quem já leu As Mulheres que Correm com os Lobos, então quando a gente vai trabalhando Uhum. os arquétipos, compreendendo e a gente vai fazendo essas vivências, como isso vai realmente curando algo dentro, parece que vai encaixando. Eu lembro de uma vivência que eu fiz contigo, né, tocando tambor lá no sítio, no retiro, e a gente ia dando um passinho para trás e a cada passo a gente ia sentindo a energia de uma das ancestrais. E até hoje assim eu sinto a força de quando eu ia voltando e ia trazendo aquilo. Então, realmente é vivenciando, né? Tem que experienciar, não é alguma coisa. A gente pode ler, então, Uhum. mas precisa da experiência, né? Precisa encaixar no dia a dia, precisa de vivências, precisa sentir o sangue, quem tem o sangue, precisa passar os ritos, né, Esther? O que eu digo, o livro, ele vai te abrir, né, vai mexer com o teu racional e vai fazer tu ir em busca do vivencial. Então, eu gosto do Aham, livro porque, para mim, ele é um primeiro contato, é um sim. desmistificar. Livros como O Legado da Deusa, por exemplo, da Mirella, são livros que desconstroem completamente, né, nos dizem de onde a gente vem, né, de onde vem o matrístico, o matrifocal. Como assim, né? Existe um Deus homem e a mulher só carrega a culpa de tudo, né? Não faz sentido. De alguma forma, isso não fazia sentido. Então, aí tu busca, né, esse entendimento no teu lado racional e em cima disso tu vai buscar a vivência, né? A cura no dia a dia. E quando tu te reconecta com isso, a tua alimentação muda, né? Tu começa a olhar para aquilo que tu come, tu começa a olhar para aquilo que tu compra no supermercado, tu começa a ter uma consciência de sustentabilidade, de ecologia, um olhar diferente para mim, eu acho que é um olhar diferente para tudo. Entender sobre o sagrado feminino e usar absorvente descartável para mim passou a ser uma coisa que né, não encaixa mais. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar isso. E assim a gente vai. Quem tem alguma pergunta, para se alguém quer saber alguma coisa, né, sobre o Sagrado Feminino, manda aí na caixinha de perguntas, do ladinho dos comentários, que daí eu repasso aqui a pergunta para a gente ir fortalecendo. É tanta coisa, parece, sobre o Sagrado, né, quando a gente começa a falar ao mesmo tempo, é tão É, simples, ele precisa dessa vontade, né, só. eu acho que esse, para mim, o mais significativo dentro do sagrado é esse olhar para a natureza mesmo, esse alinhamento com o seu ciclo menstrual, fazer as pazes. A gente precisa falar, na caderneta eu falo da lua, né? Mas depois eu ouvi uma médica falando o quanto é importante a gente falar sobre menstruação. E a partir dali eu parei de usar o termo plantar a lua e tal. Não, eu vou plantar minha menstruação. Eu vou falar de menstruação, eu vou falar de ciclo menstrual. Porque normal, quando tu usa a expressão a lua, né? Eu estou na minha lua, de uma certa forma parece que dentro da gente a gente está renegando de novo a menstruação, né?
Por que não falar menstruação? Né? Qual a dificuldade de falar, né, da menstruação? É algo que vem de ti, né? Ah, a menstruação tem cheiro ruim, menstruação é sujo, eu me sinto suja. Mas na verdade é a forma como tu lida com ela, né? Então, às vezes as coisas que a gente escuta desde criança, e quando eu faço os trabalhos, né, de grupo, a gente ouve muito isso. Eu ouvi a minha mãe falando que parir dói muito. Eu ouvi a minha mãe falando que o sangue é sujo. Eu ouvi a minha tia falando que agora que eu menstruei, eu tenho que sentar de perna fechada, não posso mais fazer isso, fazer aquilo, porque eu vou, né, posso engravidar, não posso mais brincar com os meninos. Então, a gente fazer as pazes com esses ritos de passagem também é super importante. E com o nosso sangue, né? No momento que tu faz as pazes com a donzela, com esse arquétipo da donzela, com esse arquétipo essa fase da menarca, né? Onde tu menstruou pela primeira vez, toda a simbologia que isso traz, né, para a nossa vida, você tá se reconectando, né, com o teu corpo, tá fazendo as pazes. Afinal, todo ser humano vem, né, do útero, vem do sangue, vem da menstruação. E que bicho é esse que sangra 7 dias e não morre, né? Era o que diziam os antigos. Como pode? E te ouvindo semana passada, a gente começou um grupo aqui também, e aí tem algumas mulheres mais velhas, né, que já estão também na fase anciã, e elas trazendo a sua experiência de como foi forte a menarca, né, a primeira menstruação da família, né, que uma comentando que foi primeiro assim uma coisa, fiquei menstruada, primeiro minha mãe foi, falou para todo mundo, e todo mundo, ela veio, e aí em seguida todo mundo já, não, agora tu não pode falar para mais ninguém. Agora tu tem que esconder o absorvente. Agora é assim. A outra também com coisas assim de que, fiquei, e aí ninguém me falou nada, e eu sangrando-se agora, e aí minha tia começou a rir de mim, né? E com nomes estranhos e feios que chamavam a menstruação. E imagina uma pessoa que passou o ciclo inteiro de vida até a menopausa nesse contato com a menstruação, né? Quanta coisa para porque como o nosso útero é o nosso segundo coração, né? A gente tem que ter esse Exato. contato. Era a vida, os sonhos, né? Essa vida não é só uma criança, né? Como você falou lá no começo, mas são projetos, são sonhos. E aí, quando a gente não tem essa ligação, o que a gente está fazendo, né? Como é que a gente está vivendo? O quanto talvez a gente está deixando de criar e de trazer para o mundo a nossa medicina, né? A nossa vida, a nossa experiência. Tu sabe que quando eu entendi a importância desses ritos de passagem, eu percebi que, na verdade, a mulher, ela é como se ela, um dia ela fosse dormir, né, criança, e no outro dia ela acordasse adolescente, mocinha. Eu fiquei mocinho, tá, legal. E aí muda tudo, né? Como assim muda tudo? Como assim não posso mais brincar com os meninos? Como assim não posso mais subir em árvore? Porque mocinha tem que sentar de perna fechada. Porque mocinha não faz assim. Porque mocinha não faz assado. Cara, mas ontem eu podia fazer. Que raio! Então, pensa na cabeça daquela menina como é que fica, né? Que ódio dessa coisa que me tirou a infância. Enquanto que os meninos eles têm a liberdade de ir crescendo, amadurecendo, conforme o intelecto deles vai amadurecendo. E a menina não, ela tem esse rito, esse dia, né, um belo dia, que elas acordam, né, ou né, no meio do dia, tá ali, fiquei menstruada. Então, é E por isso que muitas mulheres. Não, e daí tu acaba sendo forçada a abrir mão dessa criança que não estava preparada para crescer. Ela tá lá nos 30 anos, infantilizada ainda, ela não consegue se dar bem no relacionamento e tal, porque ela ainda tá na fase criança, ela não se despediu da criança, tu entende? Ela não teve o tempo. O corpo dela foi mais rápido que o intelecto, né? Aham. Então, quando a gente olha uma mulher, às vezes, que tem dificuldade de manter um relacionamento, que tem dificuldade de ter sucesso profissional, um dos caminhos é ir lá na adolescência e descobrir como é que foi a menarca dela. E aí parece que um outro mundo se abre, né?
e ela nem se dá conta disso, né? Nem percebia que aquilo teve um impacto tão negativo na vida dela. Aí tu cura aquela memória e ela, né, deslancha. Deslancha. Quando tu fala com ela um ano depois, tá lá com filho, casada, né? Tá uma maravilha. Então, sabe, são detalhes. Eu digo, é como virar um interruptor, assim, virou a chave, foi, entende? Mas isso não significa que seja fácil, às vezes é bem doloroso. Tu olhar, voltar para aquela criança, né, abraçar ela e dizer, tô aqui, tô contigo, eu entendo. Então, parece simples, o resultado é da água para o vinho, mas é uma caminhadinha, é um processo. Então, que a gente está aí para se ajudar. Uhum. E é isso, acho que quem está despertando passar isso. Uma das coisas que das meninas comentou é, ela tem uma sobrinha que acabou de ficar menstruada, né? E aí a irmã dela, né, mãe da menina, disse, ai, ela ficou agora e aí veio me perguntar como usar um absorvente. Como é que não sabe como usar um absorvente? Né? Hoje olham tudo na internet, então e continua, né, nos dias de hoje essa questão de como se fosse um tabu, como se fosse feio falar sobre algo que é tão natural. Aí o que tu está trazendo também são duas coisas. Talvez ela não queria pesquisar na internet, talvez ela queria a acolhida, né, da outra mulher, porque antigamente era o que se fazia, né? As mulheres, elas eram iniciadas pelas mais velhas, tanto na menarca como na iniciação sexual, como no rito de passagem da anciã, né, da menopausa. O último sangue era celebrado e tal. Então, e tudo isso acontecia, o parto, né, tudo acontecia em grupo, as mulheres juntas, uma acolhendo a outra. Então, o que falta hoje é isso, essa rede de apoio, esse olhar carinhoso, às vezes, das mulheres para com elas mesmas, entende? Consigo e com as outras que estão no entorno. Então, essa conversa de que mulher se arruma para outra mulher, que mulher está sempre querendo tirar o marido de outra mulher, né? Eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou no meio, assim, dando uma palestra, fazendo uma vivência com 30, 40 mulheres, eu olho para cada uma e digo assim, tu tá tentando roubar o namorado da tua amiga? Tu me diz assim, tu vive falando das outras mulheres? Ah, não, não. Tá, então, mas se tu não faz, quem faz? Né? Aí se ninguém aqui faz, então quem faz? Então, percebe que a gente vai repetindo o que a gente ouve, mas não significa que seja exatamente assim, você entende? A gente simplesmente vai repetindo, e a gente não percebe que nós mesmos estamos sendo preconceituosos com as outras mulheres. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos de despertar para isso, né? De estar num círculo. É da gente voltar a se ver, né? Como pessoa, como chamam muito, né? As manas, como voltar a se ver como irmãs, como somos todas mulheres, todas temos problemas, todas somos cíclicas. Então, sair um pouco daquela concorrência que foi, parece que imposta e que foi sendo repetida, né? Essas coisas de que eu tenho que ser melhor ou tenho que ser isso para voltar a reencontrar esse espaço de irmandade, de apoio, onde podemos estar juntas, né, sem precisar estar competindo. Claro, é que na verdade, assim, o que a gente tinha como referência do que é bom, né? Se tu for olhar alguns filmes, algumas séries, alguns livros que falam das mulheres lá dos anos de 1700, né? 1800 até ali. Se a mulher não tivesse um homem do lado, ela não era nada. Até, se eu não me engano, em 1960, a mulher tinha que ficar casada com o marido, né, o resto da vida. Não importa se ele batesse nela, se ele tivesse outra mulher, né? Não, e ele ainda podia processar ela, tipo, se ela tentasse se separar, processar por, como é que é? Legítima defesa da honra, né? Gente, aqui, 1960, né? Então, tu pensa, né, como o que essas mulheres tinham de referência do que é bom? O masculino, né? O homem, ele tem toda a liberdade, ele pode tudo. Então, o que a gente começou a fazer? Eu quero ser que nem esse cara aí, né? Quero ser que nem esse ser, que pode tudo, eu não posso nada. Só que aí a gente se identificou demais com isso, incorporou tudo isso
e nos desviamos do caminho, né? Então agora a gente precisa, eu acho que para mim o sagrado feminino ele é um pouco isso, assim, encontrar esse caminho do meio, entende? É encontrar o meio termo, entender que a gente não precisa competir, né? Que a gente consegue, nós temos outros caminhos. Voltar a valorizar a nossa intuição, né? O nosso lado de intuição, de inspiração, de respiração. E o racional, ele tá aí, né? Ele já é tão estimulado sempre, o tempo todo, desde que a gente entra para a escola, né? Aquela história de aula de educação artística não roda, então, né? Filosofia, isso aí não precisa. Mas é ali que te faz pensar, te faz raciocinar. Né? Então, eu preciso saber matemática, português, né? Saber onde é a Europa, a Ásia, mas e onde é que eu aprendo a colocar em prática a minha intuição, né? Onde é que eu aprendo a colocar a minha arte, a minha criatividade? Não é estimulado. E nós mulheres temos muito isso. Então, o que é valorizado é a visão de mundo masculina, patriarcal. Então, é óbvio que uma parte da gente quer isso para nós, né? E a gente fica brigando com o nosso ciclo, a gente para de menstruar, a gente começa a tomar anticoncepcional de uso contínuo, aí a gente fica com ovários policísticos, a gente dizem que a gente tem que tomar anticoncepcional. Na verdade, a tua criatividade borbulhando, né? Querendo sair, querendo se expressar. E essa criatividade, ela pode estar sendo expressa, não necessariamente pintura, escrita, desenho, pode ser um bordado, pode ser uma comida, pode ser, né, das formas mais simples, entende? Mas que você faça consciente. Normalmente, quando as mulheres têm ovários policísticos e elas conseguem expressar, passam a expressar a criatividade delas, elas melhoram sem medicamento, entende? É mágico, é Aham. mágico. Magia. Pura magia. Meu amor, a gente está chegando no final, está quase Uhum. encerrando o nosso tempo. Então, eu quero te agradecer muito, 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 amor. Foi lindo. Gratidão por essa conversa aí tão esclarecedora, tão simples, né? Que isso possa chegar para muitas mulheres, né? E para muitos homens também, essa compreensão, essa simplicidade. Então, graças, amor. Gratidão a você, Vani, pela oportunidade, pelo carinho, pela acolhida, a todos vocês que estão acordados até essa hora para me escutar. Eu agradeço de montão. Sei que tempo é uma coisa preciosíssima, né? Então, eu agradeço por vocês doarem uma hora da vida de vocês, do dia de vocês, para estar aqui me escutando. Espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido transformar essa hora em algo positivo, construtivo, que seja transformador, nem que seja um pouquinho no dia a dia de vocês. Foi lindo, gente. Quem depois não viu ou quem quiser compartilhar vai ficar salvo aqui. E depois vai lá para o YouTube também do canal do Deva. Lá tem as outras lives também. Então, quem quiser acompanhar, olhar, toda semana tem algo diferente, né? Mais uma vez, gratidão, amor, gratidão a todo mundo que está aí, né? Uma linda noite, de ti, um abraço bem apertado. Parabéns pelo trabalho, Vânia. Parabéns, tá lindo. Amor, Precisamos de mais pontos de luz no universo, assim. Gratidão. vamos lá. Linda noite, gente. Beijo. Até. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.